No capítulo 33, Deus reitera a Ezequiel seu papel de sentinela. Se o sentinela avisa o pecador, ele salva sua vida. Se não avisa, é responsável pelo sangue do que perece em seu pecado. Deus declara que não se compraz com a morte do pecador, mas sim com a sua conversão. A justiça de Deus é individual. Se o justo peca, ele morre. Se o mal se converte e restitui o roubado, ele viverá. Deus julgará segundo os atos de cada um. A chegada de um fugitivo confirma a queda de Jerusalém e cessa o mutismo de Ezequiel. Deus condena os remanescentes na terra que se apoiam falsamente na promessa a Abraão, enquanto praticam abominações e derramam sangue. Por fim, o povo é condenado por sua hipocrisia. Ouvem a palavra do profeta como um cantor romântico, mas não o põem em prática. Quando a profecia se cumprir, eles saberão que houve um profeta no meio deles. Vamos à leitura. Ezequiel capítulo 33. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, dirige-te a teus compatriotas e dize-lhes: quando eu erguer a espada contra uma terra e seus habitantes escolherem um dentre eles para ser sentinela, suposto que esse homem, vendo chegar a espada, faça soar a trombeta para dar alarme à população, todo aquele que escutar o seu som sem lhe dar atenção, então venha a espada fazer com que ele pereça. Esse homem é responsável por aquilo que lhe suceder. Ouviu o soar da trombeta e, todavia, não tomou precaução. É ele responsável pelo que lhe advier. Mas aquele que levou em consideração o alarme, esse terá salva sua vida. Suposto ao contrário que a sentinela veja vir a espada e não faça soar a trombeta, de sorte que o alarme não seja dado a gente e que a espada venha tirar a vida de alguém, este é certo perecerá devido à sua iniquidade. Mas eu pedirei conta do seu sangue à sentinela. Filho do homem, eu te constituí sentinela na casa de Israel. Logo que escutares um oráculo meu, tu lhe transmitirás esse oráculo de minha parte. Se eu disser ao pecador que ele deve morrer e tu não o avisares para pô-lo de guarda contra seu proceder nefasto, ele perecerá por causa de seu pecado. Mas a ti pedirei conta do seu sangue. Todavia, se depois de receber tua advertência para mudar de proceder nada fizer, ele perecerá, devido ao teu pecado, quando tu salvarás a tua vida. Filho do homem, diz aos israelitas: não cessais de repetir: são os nossos delitos e os nossos pecados que pesam sobre nós. Eis porque perecemos. Como poderemos nós subsistir? Dize-lhe isto, por minha vida, oráculo do Senhor Javé. Não me comprazo com a morte do pecador, mas antes com a sua conversão, de modo que tenha vida. Convertei-vos, afastai-vos do mau caminho que seguis, porque a vez de perecer a casa de Israel? Filho do homem, diz a teus compatriotas, no dia que o justo vier a pecar, a sua justiça não o salvará. Do mesmo modo, a malícia do pecador não há de fazê-lo sucumbir, se ele um dia renunciar à sua perversidade. Não, o justo, desde que haja cometido o delito, não poderá viver em virtude de sua justiça. Ainda mesmo que eu lhe tenha declarado que ele viveria, se ele praticar o mal confiando em sua justiça, nenhuma de suas boas ações será computada. Ele morrerá por causa de suas faltas. E ainda mesmo que houvesse eu afirmado ao pecador que ele haveria de morrer, se renunciando ao mal, ele praticar a justiça e a honestidade, se ele devolver o penhor que exigiu, se restituir o que roubou, se observar as leis que dão vida e se abstiver de todo mal, ele viverá e será preservado da morte. Nenhum delito que tenha ele cometido será computado. Ele viverá porque terá observado a justiça e a honestidade. Teus compatriotas dizem que o proceder do Senhor não é justo. É o deles que não é. Se um justo abandonar sua retidão para cometer o mal, ele morrerá. Se o mal renunciar à sua malícia para praticar o bem e ser honesto, ele viverá por essa razão. E vós ousais dizer que o modo de proceder do Senhor é injusto? Será segundo os atos de cada um que vos julgarei, ó israelitas. No 12º ano, no 5º dia do 10º mês de nosso cativeiro, um fugitivo de Jerusalém veio a mim dizendo: a cidade está tomada. Ora, a mão do Senhor se achava posta sobre mim na noite precedente à chegada desse fugitivo. E pela manhã, no momento em que ele chegava, o Senhor me abriu a boca. Tendo-me sido aberta a boca, meu mutismo cessou. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, os habitantes das ruínas, de que se acha coberto o solo de Israel, dizem:
Abraão estava sozinho quando ele se apossou desta terra. A nós que somos numerosos, ele a deixou em partilha. Responde-lhes, pois, eis o que diz o Senhor Javé: comeis a carne com sangue, erguei os olhos para os ídolos, derramais o sangue e tereis a posse da terra? Vós vos fiais em vossa espada, cometeis abominações, manchais cada um de vós a mulher do próximo, e a vez de ter a posse da terra, eis lhe dirás o que diz o Senhor Javé: por minha vida, aqueles que habitam as ruínas tombarão sob o gládio, aquele que vive no campo eu o lançarei como pasto às feras, e aqueles que estão nos fortes e nas cavernas morrerão de pés. Assim farei da terra uma desolação e uma solidão, o que porá termo ao orgulho que ela concebia de sua força. As montanhas de Israel ficarão desoladas, de tal modo que ninguém mais passará por elas. Então se saberá que sou eu o Senhor, quando eu houver feito da terra uma triste solidão, por causa de todas as abominações que cometeram. Quanto a ti, filho do homem, teus compatriotas falam de ti ao longo dos muros e nas portas das casas. Vinde, dizei um ao outro entre vizinhos. Vinde escutar o derradeiro oráculo do Senhor. Depois eles acorrem em multidão até ti. Sentam-se diante de ti, ouve o que dizes, mas não o põe em prática. Eles só fazem o que lhes agrada e só procuram o próprio proveito. Tu és para eles como um canto romântico, dotado de bela voz, que toca bem o seu instrumento, escuta o que dizes, porém não o põe em prática. Entretanto, quando tudo isso se realizar, e eis que está em vésperas de acontecer, saberão que houve um profeta no meio deles. Em Ezequiel capítulo 34, é uma profecia contra os pastores de Israel, que se pastoreiam a si mesmo, explorando o rebanho e não cuidando das ovelhas fracas, doentes ou perdidas, o que levou à sua dispersão. Deus promete castigar esses pastores e reclamar suas ovelhas. Em um ato de misericórdia, o próprio Senhor Javé intervém para ser o pastor, prometendo procurar as perdidas, reunir as dispersas e curar as feridas. Deus também promete julgar entre as ovelhas, condenando as gordas, que exploram as magras. O capítulo culmina na promessa messiânica. Deus suscitará um só pastor, meu servo Davi, que lhes trará um tratado de paz, segurança e bênçãos abundantes, para que saiba que o Senhor é o seu Deus. Ezequiel capítulo 34. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Dize-lhes a esses pastores este oráculo: eis o que diz o Senhor Javé: ai dos pastores de Israel que só cuidam do seu próprio pasto. Não é seu rebanho que deve pastorear os pastores? Vós bebeis o leite, vestivos de lã, matais as reses mais gordas e sacrificais. Tudo isso sem nutrir o rebanho. Vós não fortaleceis as ovelhas fracas, a doente não a tratais, a ferida não a curais, a transviada não a reconduzis, a perdida não a procurais, a todas tratais com violência e dureza. Assim, por falta de pastor, dispersaram-se minhas ovelhas, e em sua dispersão foram expostas a tornarem-se presas de todas as feras. Minhas ovelhas vagueiam em toda parte sobre a montanha e sobre as colinas. Elas se acham espalhadas sobre toda a superfície da terra, sem que ninguém cuide delas ou se ponha a procurá-las. Pois bem, pastores, escutai a palavra do Senhor. Por minha vida, o oráculo do Senhor Javé. Já que por falta de pastor foram minhas ovelhas entregues à pilhagem e serviram de pasto às feras, pois os meus pastores não têm o mínimo cuidado com elas, e que em vez de pastoreá-las só têm procurado se fartar eles próprios, por isso escutai, pastores, o que diz o Senhor. Eis o que diz o Senhor Javé: vou castigar esses pastores, vou reclamar deles as minhas ovelhas, vou tirar deles a guarda do rebanho, de modo que não mais possam fartar a si mesmo. Arrancarei minhas ovelhas da sua goela, de modo que não mais poderão devorá-las. Pois eis o que diz o Senhor Javé: vou tomar eu próprio cuidado com minhas ovelhas, velarei sobre elas. Como o pastor se inquieta por causa de seu rebanho, quando se acha no meio de suas ovelhas tresmalhadas, assim me inquietarei por causa do meu. Eu reconduzirei de todos os lugares por onde tinha sido disperso em um dia de nuvens e de trevas. Eu as recolherei dentre os povos e as reunirei de diversos países, para reconduzi-las ao seu próprio solo e fazê-las pastar nos montes de Israel, nos vales e nos lugares habitados da região.
Eu as apacentarei em boas pastagens. Elas serão levadas a gordos campos sobre as montanhas de Israel. Elas repousarão sobre as verdes relvas, terão sobre os montes de Israel abundantes pastagens. Sou eu que apacentarei minhas ovelhas, sou eu que as farei repousar, oráculo do Senhor Javé. A ovelha perdida eu as procurarei, a desgarrada eu a reconduzirei, a ferida eu a curarei, a doente eu a restabelecerei, e velarei sobre a que estiver gorda e vigorosa. Irei apacentá-las todas com justiça. Quanto a vós, minhas ovelhas, eis o que diz o Senhor Javé. Vou julgar entre ovelha e ovelha, vou julgar os carneiros e os bodes. Não vos bastava pastorear em uma excelente pastagem, para que calqueis ainda aos pés o resto do prado? Não vos bastava beber as águas límpidas, para que calqueis ainda o resto com os pés? E minhas ovelhas devem comer o que pisaste e beber o que sujaste? Pois bem, eis o que diz o Senhor Javé. Vou julgar entre ovelha gorda e magra, porque tendes batido o flanco ou a espada, e ferido com vossos chifres todas as ovelhas fracas, até lançá-las fora. Eu irei em socorro de minhas ovelhas para poupá-las de serem atiradas à pilhagem, e julgarei entre ovelha e ovelha. Para pastoreá-las suscitarei um só pastor, meu servo Davi. Será ele quem as conduzirá à pastagem e lhe servirá de pastor. Eu, Senhor, serei seu Deus, enquanto meu servo Davi será um príncipe no meio delas. Sou eu, Senhor, que o declaro. Eu concluirei com elas um tratado de paz, suprimirei as feras de sua terra, de sorte que posso habitar o deserto com segurança e dormir nos bosques. Farei deles e das imediações de minha colina uma bênção. Farei cair chuva em tempo oportuno, serão chuvas de bênção. As árvores dos bosques darão seus frutos e a terra dará o seu produto. Viverão com segurança na terra. Quando eu tiver rompido as cadeias de seu jugo e os houver livrado das mãos de seus tiranos, eles saberão que sou eu o Senhor. Não mais serão pilhados pelas nações, nem devorados pelas feras. Habitarão a terra com segurança, sem serem incomodados mais por ninguém. Farei crescer para eles uma vegetação luxuriante, que constituirá o seu orgulho. Não haverá mais fome devoradora na terra, não mais sofrerão os insultos das nações. Saberão que sou eu o Senhor, que sou o seu Deus, e que eles, os israelitas, são o meu povo, oráculo do Senhor Javé. E vós, minhas ovelhas, vós sois homens, o rebanho que apacento, e eu sou o vosso Deus, oráculo do Senhor Javé. Em Hebreus capítulo 11, a fé é definida como o fundamento da esperança e a certeza a respeito do que não se vê. Sem ela é impossível agradar a Deus, sendo necessário crer que Ele existe e recompensa os que o procuram. O autor lista exemplos de fé. Abel, que ofereceu sacrifício superior, Enoque, que agradou a Deus e foi arrebatado, e Noé, que construiu a arca pela fé. O foco recai em Abraão, que obedeceu e partiu, não sabendo para onde ia. Ele e seus descendentes habitaram na terra prometida, como em terra estrangeira, porque sua esperança estava fixa na cidade assentada sobre os fundamentos eternos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Sara também concebeu pela fé, crendo na fidelidade de Deus. Todos esses pais morreram na fé, confessando que eram estrangeiros e peregrinos, aspirando a uma pátria melhor, a celestial que Deus lhe preparou. Hebreus capítulo 11, dos versículos 1 ao 16. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Pela fé reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram do invisível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício bem superior ao de Caim e mereceu ser chamado justo, porque Deus aceitou as suas ofertas. Graças a ela é que, apesar de sua morte, ele ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, sem ter conhecido a morte, e não foi achado, porquanto Deus o arrebatou. Mas a Escritura diz que antes de ser arrebatado, ele tinha agradado a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Pela fé na palavra de Deus, Noé foi avisado a respeito de acontecimentos imprevisíveis. Cheio de santo temor, construiu a arca para salvar a sua família. Pela fé, ele condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justificação mediante a fé.
Foi pela fé que Abraão, obedecendo ao apelo divino, partiu para uma terra que devia receber em herança, e partiu não sabendo para onde ia. Foi pela fé que ele habitou na terra prometida, como em terra estrangeira, habitando aí em tendas com Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, porque tinha esperança fixa na cidade assentada sobre os fundamentos eternos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Foi pela fé que a própria Sara cobrou o vigor de conceber, apesar de sua idade avançada, porque acreditou na fidelidade daquele que havia prometido. Assim, de um só homem, quase morto, nasceu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como os grãos de areia da praia do mar. Foi na fé que todos nossos pais morreram. Embora sem atingir o que lhes tinha sido prometido, viram-no e o saudaram de longe, confessando que eram só estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Dizendo isto, declaravam que buscavam uma pátria, e se referisse àquela de onde saíram, ocasião teriam de tornar a ela. Mas não, eles aspiravam a uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso, Deus não se dedigna de ser chamado seu Deus. De fato, ele lhes preparou uma cidade. Nesse trecho do Salmo 118, o salmista expressa seu profundo amor pela lei de Deus, na qual ele medita durante o dia todo. Essa meditação contínua o torna mais sábio que seus inimigos, mais prudente que seus mestres e mais sensato que os anciãos. A sabedoria prática da palavra o leva a desviar seus pés dos maus caminhos. Ele exalta as palavras de Deus como saborosas e mais doces que o mel à sua boca. A conclusão é que, por ter sido feito sábio pelos preceitos divinos, ele odeia toda a senda iníqua. Salmo 118, dos versículos 97 ao 104. Ah, quanto amo, Senhor, a vossa lei! Durante o dia todo eu a medito, mas sabe que meus inimigos me fizeram os vossos mandamentos, pois eles me acompanham sempre. Sou mais prudente do que todos os meus mestres, porque vossas prescrições são o único objeto de minha meditação. Sou mais sensato do que os anciãos, porque observo os vossos preceitos. Dos maus caminhos desvio os meus pés, para poder guardar vossas palavras. De vossos decretos eu não me desvio, porque vós mo ensinaste. Quão saborosas são para mim vossas palavras! São mais doces que o mel à minha boca. Vossos preceitos me fizeram sábio, por isso odeio toda a senda iníqua. Nesse trecho de Eclesiástico, capítulo 34, começa descrevendo a plena proteção de Deus sobre o temente. Ele é protetor, abrigo e dá saúde, vida e bênção. Em contraste, o texto condena a hipocrisia religiosa. A oferenda daquele que sacrifica um bem mal adquirido é maculada e não é aceita por Deus, e a multidão de sacrifícios não lhes perdoa os pecados. O autor equipara a opressão dos pobres ao homicídio. Quem tira o pão do indigente ou do operário é um assassino ou irmão do que derrama o sangue. Ele inclui que a oração e o jejum dos injustos são inúteis, usando a analogia de quem se lava após tocar em um morto e voltar a fazê-lo, se volta a cometer os mesmos pecados. Eclesiástico capítulo 34, dos versículos 18 ao 31. Para quem olha ela e quem é a sua força? Os olhos do Senhor estão voltados para aqueles que o temem. Ele é o poderoso protetor, um sólido apoio, um abrigo contra o calor, uma tela contra o ardor do meio-dia, um sustentáculo contra os choques, um amparo contra a queda. Ele eleva a alma, ilumina os olhos, dá saúde, vida e bênção. A oferenda daquele que sacrifica um bem mal adquirido é maculada, e os insultos dos injustos não são aceitos por Deus. O Senhor só se dá àqueles que o aguardam no caminho da verdade e da justiça. O Altíssimo não aprova as dádivas dos injustos, nem olha para as ofertas dos maus. A multidão de seus sacrifícios não lhes conseguirá o perdão de seus pecados. Aquele que oferece um sacrifício, arrancando do dinheiro dos pobres, é como o que degola o filho aos olhos do pai. O pão do indigente é a vida dos pobres. Aquele que o tira é um homicida. Quem tira de um homem o pão de seu trabalho é como um assassino do seu próximo. O que derrama o sangue e o que usa de fraude no pagamento de um operário são irmãos. Um constrói, o outro destrói. O que lhe resta senão a fadiga? Um ora, o outro maldiz. De qual ouvirá Deus a voz? Se aquele que se lava após ter tocado num morto torna a tocá-lo, de que lhe serve ter se lavado?
Assim se porta o homem que jejua por causa de seus pecados e torna a cometê-los. De que lhe serve ter se humilhado? Quem ouvirá a sua prece? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.